Sejam bem-vindos à nossa primeira na classe. E o nosso tema de hoje é autoestima. Eu vou passar para você te mostrar em detalhes o que é autoestima e como ela afeta o seu desempenho no dia a dia. Desenvolver uma boa autoestima é fundamental para a nossa felicidade, para o nosso desempenho e para a nossa saúde mental. Sem uma boa autoestima é impossível termos sucesso. E eu não digo só de sucesso profissional, não. Sucesso na vida pessoal também. Com a autoestima mais positiva, nós nos conhecemos muito mais, gostamos mais de nós mesmos e, consequentemente, temos relações mais saudáveis. A palavra autoestima vem do grego autos, que significa a si mesmo, e do latim estimare, que significa valorizar, apreciar. A autoestima inclui uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma como sendo intrinsecamente, lá dentro dela mesma, positiva ou negativa em algum grau. Em primeiro lugar, eu queria te explicar que autoestima não é ter um corpo bonito, não é passar o dia todo visualizando, imaginando e tentando, buscando ir atrás de um corpo, de uma imagem perfeitos. Não é tratar mal as outras pessoas, isso é arrogância, e principalmente não é fingir que está tudo bem e não pedir ajuda quando necessário. Mas afinal, de onde vem a autoestima? Como a nossa autoestima se constrói? Desde que nascemos, somos inundados de opiniões. Somos parecidos com o pai, com a mãe, com a tia, que somos bonitos, somos gordos, somos magros, que deveríamos ser tão estudiosos quanto nosso irmão, nosso primo. Essas informações são captadas, são armazenadas dentro da nossa mente de forma diferente em cada pessoa. E algumas vezes elas podem se tornar verdades para nós mesmos e nem sempre verdades tão boas assim. Por exemplo, alguém que sempre foi elogiado vai ter a tendência de se sentir seguro e confiante. Porém, alguém que sempre foi criticado provavelmente vai se tornar inseguro nas suas relações, no trabalho, nas situações do dia a dia. Assim, alguém que está muito satisfeito consigo mesmo vai ser confiante e vai ser seguro nas suas ações, trazendo benefícios para a sua vida. O contrário também acontece. Quando alguém está insatisfeito com a sua imagem e condição, acaba se sentindo inseguro, com sentimento de culpa e inferioridade. Com isso, a gente pode concluir que a nossa autoestima afeta a forma como a gente se apresenta ao mundo. A gente pode entender a autoestima como um conjunto de pensamentos, sentimentos e comportamentos que uma pessoa tem a respeito de si mesma. Então, a autoestima é uma soma de 3 fatores: pensamentos, sentimentos e comportamentos que podem ser explicados através do autoconceito, amor próprio e autoconfiança. O autoconceito são os pensamentos, o que eu penso sobre mim mesma, as opiniões que eu tenho a respeito da minha pessoa. Já o amor próprio são os sentimentos que eu tenho sobre mim. E a autoconfiança são comportamentos do dia a dia que eu demonstro ter confiança, segurança e valor em mim. A autoestima se apresenta para nós através de 4 pilares. O primeiro deles é a autoaceitação, que é o quê? Você mesmo se aceitar, ter uma postura positiva em relação a si mesmo como pessoa, estar satisfeito consigo mesmo e respeitar a si próprio. O segundo pilar é a autoconfiança, ter uma postura positiva em relação às suas capacidades e desempenho, saber e conseguir fazer alguma coisa, superar, enfrentar as dificuldades do dia a dia. O terceiro pilar é a competência social, ser capaz de fazer contatos, de ter relações,
saber lidar com as outras pessoas e com as situações difíceis, saber qual é o seu espaço no mundo e o seu espaço na relação com as outras pessoas. O quarto pilar é a rede social. Ela está ligada a você ter uma rede de relacionamentos positivos. Inclui uma relação satisfatória com o seu parceiro, parceira, com a sua família, ter amigos, ter colegas de trabalho, poder contar com as pessoas e ao mesmo tempo estar à disposição deles quando necessário. A baixa autoestima acaba afetando a forma como a gente se vê, que acaba ficando muito negativa. Então, com isso, a gente acaba afetando várias áreas da nossa vida: relacionamentos, trabalho, desempenho no dia a dia, saúde física e mental. Mas afinal, o que é a baixa autoestima? Eu vou começar te mostrando o que as pessoas geralmente pensam que é a baixa autoestima. É não aceitar as suas características físicas. Mas o que realmente é a baixa autoestima? Falta de confiança em si mesmo, medo de rejeição, timidez em excesso, tendência à procrastinação, hábito de se comparar ao outro, sensação de incapacidade, perfeccionismo, dificuldade em reconhecer as suas conquistas e muito mais. Agora eu vou falar para vocês 10 sinais de baixa autoestima. Esses sinais vão servir para você se identificar e de repente procurar ajuda se achar necessário. O primeiro dos sinais é necessidade de autoafirmação. Como você não se sente uma pessoa confiante, você não tem confiança no que você faz, você acaba necessitando, buscando por aprovação e reconhecimento de outras pessoas. Segundo, querer agradar os outros. Para ser aceito e admirado, muitas vezes a pessoa com baixa autoestima, ela acaba fazendo de tudo para agradar todo mundo e acaba se deixando suas vontades em segundo lugar. Terceiro sinal, não expressar corretamente o que sente. Muitas pessoas com baixa autoestima têm dificuldade para explicar, para nomear o que sentem. Então, essa é uma dificuldade muito comum e que acaba atrapalhando o relacionamento com ela mesma e com as outras pessoas. Quarto, dependência emocional. Esse é um sintoma muito clássico, muito comum, porque quando você tem baixa autoestima, você não se sente suficiente. Então, você não é suficiente nem para você, nem para o seu parceiro ou parceira. Então, você acaba dependendo emocionalmente dele para fazer suas coisas. Você acaba não tendo gosto nenhum, atividade nenhuma, você não faz nada sem depender do outro. Então, tudo que você faz tem que envolver o outro. Quinto sinal, negligência com o próprio corpo. As pessoas que têm baixa autoestima acabam ficando desmotivadas para cuidar do próprio corpo e da própria saúde. Sexto, procrastinação. Muito a ver com desmotivação, com falta de objetivos ou com não saber colocar os objetivos em prática. Sétimo, dificuldade para tomar decisões. Isso pode ter a ver com falta de autoconfiança. Você não confia nas suas decisões, no seu discernimento para colocar algo em prática e acaba deixando outras pessoas tomarem decisões. Muitas vezes as pessoas com baixa autoestima também não tomam decisões por medo de se sentirem culpadas ou de serem culpadas por algo que elas decidiram. Oitavo e nono sinais: desconfiança, ciúmes e possessividade. Por você não se sentir confiante, aquela velha frase, né, clichê, não confio no meu taco. Por não se sentir confiante, essas pessoas com baixa autoestima acabam tendo relacionamentos que não são saudáveis,
acabam tendo ciúmes muitas vezes exagerados, fora do controle, possessividade e desconfiança do parceiro ou parceira. E por último, o 10º sinal, timidez em excesso. Ser uma pessoa tímida é normal, faz parte do perfil de cada pessoa. Algumas são mais tímidas, outras são mais extrovertidas, mas se você tem uma timidez em excesso que te atrapalha, é bom ficar ligado. Agora, que tal você testar como está o nível da sua autoestima? Pegue papel e caneta e vamos lá. Você vai anotar no seu papel as respostas numéricas de cada pergunta. Eu já vou te dar um exemplo. Pergunta número 1. Sinto que sou uma pessoa digna de apreciação, pelo menos tanto quanto as demais. O que você vai anotar de resposta aí? Os números que estão dentro dos parênteses. Então, por exemplo, eu concordo que eu sou uma pessoa digna de apreciação, então eu vou anotar 3. Você vai anotando esses números e lá no final você vai somar para ter uma resposta. Então, você pode responder essas perguntas com concordo totalmente, concordo, discordo ou discordo totalmente. Pergunta número 2. Estou convencido de que tenho boas qualidades. Pergunta número 3. Sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das pessoas. Pergunta 4. Tenho uma atitude positiva em relação a mim mesmo. Pergunta 5. Em geral, estou satisfeito comigo mesmo. Pergunta 6. Sinto que não tenho muito do que me orgulhar. Pergunta 7. Em geral, me inclino a pensar que sou um fracasso. Pergunta 8. Gostaria de poder sentir mais respeito por mim mesmo. Pergunta 9. Há momentos em que penso que sou inútil. Pergunta 10. Às vezes acho que não sou uma boa pessoa. Seus resultados vão ser 30 a 40 pontos, boa autoestima. 26 a 29, autoestima média. 25 ou menos, baixa autoestima. E agora, uma breve reflexão sobre tudo isso que a gente viu até agora. Primeiramente, vamos começar com os pensamentos. Que pensamentos você tem acerca de si mesmo? Quando você se olha no espelho, quando você está sozinha, o que você pensa sobre você? Você deve saber que nós criamos muitas crenças na nossa mente a respeito de nós mesmos. Crenças não têm nada a ver com religião, são pensamentos que acabam não tendo uma verdade, pensamentos que podem ser errôneos acerca de nós mesmos. Eu acredito com base em um pensamento, em uma vivência que eu tenho e acabo tornando aquilo, vivendo aquilo como se fosse uma realidade. Então, que crenças você tem a respeito de si mesma? Anote no papel essas crenças e veja como você pode solucionar essas crenças. O que acontece? O que eu penso? Eu penso que eu não sou tão boa
quanto outras pessoas no meu trabalho. O que te prova isso? Tem alguma coisa do seu dia a dia? Alguém já te falou alguma coisa? Você de repente está fazendo uma faculdade e tira só notas baixas? Ou é algo da sua cabeça que você está acreditando, impondo aí no seu dia a dia? De repente, por conta de um perfeccionismo, por exemplo. Eu não tiro notas tão boas, mas você tira 9, 9,5, 10. O que te prova aí no teu dia a dia que você não é boa o suficiente? Tem provas concretas? Se não tem, por que estou pensando assim? E o que eu posso fazer com relação a isso? Segundo ponto, sentimentos. Quando você pensa sobre você, que sentimentos te vêm à cabeça? Você se ama? Você se odeia? O que você pensa sobre você? Pratique todos os dias atividades de autocompaixão. Se um para o outro, se alguém chegar para você e falar assim, ai fulano, tão difícil, né? Eu não consegui dar o meu melhor hoje no trabalho, nas coisas que eu tenho para fazer. O que você vai fazer? Tudo bem, fulano, não tem problema. Você deu o seu melhor, é isso que importa. Não se cobre tanto assim. E por que quando é com a gente mesmo, a gente se cobra, se pune e acaba se deixando levar por pensamentos que são tão negativos e tão destrutivos? 3. Que comportamentos você tem tido ultimamente? Você tem cuidado da sua saúde física, da sua saúde mental? Você tem agido com confiança, com segurança? Identifique áreas da sua vida, por exemplo, trabalho, relacionamento, família, projetos, tudo que você puder identificar, saúde, e separe sua vida em áreas e então coloque pequenas mudanças que você pode fazer que estejam ao seu alcance nesse momento em cada área. Comece com uma ação para cada área. Pequenas ações trazem grandes mudanças se forem feitas constantemente. Agora nós vamos passar para uma parte muito interessante aqui da nossa aula. E vou analisar alguns depoimentos que eu recebi e vou falando de características de baixa autoestima para vocês. Não saia, não vai ser uma leitura de depoimento chata, onde eu vou ficar me gabando do que as pessoas falaram. Não, vai ser algo bem reflexivo e bem interessante para vocês. Então vamos lá. Antes da terapia, eu estava no fundo do poço. Eu não me achava uma pessoa agradável, que era uma boa companhia. Comecei a duvidar das minhas capacidades. No trabalho, amizades, relacionamento, família, não tinha nenhuma autoestima. Amor próprio era o mínimo que eu tinha. Nem minha aparência me agradava mais. Então, conforme você vai se deixando de lado, você vai começando a duvidar das suas próprias capacidades. Vai começando a realmente se deixar de lado e nem a aparência você cuida mais, você se importa mais. Com o início da terapia, comecei a enxergar algumas atitudes que eu não percebia que me incomodavam, mas eu tinha muita dificuldade de mudar. Comecei a falar não para pequenas coisas, bem pequenas mesmo, como tomar uma cerveja com os amigos, lanche a pedir para dividir. E assim comecei a ter mais autoconfiança, evoluindo aos poucos até chegar ao ponto de conseguir dizer não até para os meus superiores no serviço e qualquer pessoa do meu círculo de amizade ou família, sem ser grosseiro, mas impondo a minha vontade. Claro que às vezes tem que ser irredutível. Aprendi a me valorizar mais e ver as qualidades que possuo e usar a meu favor. Então aqui, essa pessoa está dizendo pra gente o quê? Que quando ela começou a impor a sua vontade e parou de deixar os outros decidirem por ela, de fazer as coisas para agradar os outros, ela começou a ter mais autoconfiança, mais autoestima. Por quê? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente acaba
se valorizando mais, a gente acaba gostando mais da gente mesmo, porque a gente tem um resultado positivo naquilo que a gente estava fazendo. As mudanças foram bruscas no início, o povo ficava meio assustado, pois não esperavam tal atitude, mas com o tempo aceitaram e começaram a me valorizar ainda mais, pois imponho a minha vontade. Então, quem é seu amigo de verdade, quem gosta de você de verdade, vai gostar de ver você evoluindo, vai gostar de ver você fazendo coisas que você gosta, que são importantes para você. Quem não gostar, quem ficar bravo, quem ficar chateado, o que acontece ali, como falaram nesse depoimento. No começo o pessoal achou estranho, mas quem gosta de você de verdade, depois vai acabar aceitando o seu novo jeito. No serviço, ganhei mais respeito do que tinha. Pequenas mudanças iniciais trouxeram grandes consequências. Ganhei muito mais respeito, coisa que não achava que era possível conseguir. Então, olha que bacana, né? Uma pessoa, ela consegue se impor, consegue dar os limites necessários para o pessoal do trabalho, ajuda quando é possível, quando não é possível. Calma, pessoal, agora eu tô fazendo uma coisa aqui para mim, já vou lá te ajudar. E assim a pessoa ganhou mais respeito ainda. Tenho uma gratidão gigantesca pela Ana, porque do modo que eu estava para o modo que eu fiquei, ela teve uma grande parcela de culpa. E não me arrependo nem um pouco das mudanças. Olha que legal, a pessoa mudou para melhor e não se arrepende das mudanças. Tem que ter força de vontade e querer mudar. Mas com a ajuda de um profissional, as coisas ficam muito melhor e muito mais fáceis. Olha só esse segundo depoimento. Tu sabe que apareceu em um momento complicado da minha vida, quando eu tinha me perdido de mim. Olha que forte essa frase, né? Eu tinha me perdido de mim. A pessoa não sabe nem quem ela é mais, nem por que ela está aqui nesse mundo. As sessões contigo me trouxeram de volta, me fez ver que eu poderia me impor e comandar a minha vida. Um sinal muito claro que a gente vai ver aqui nesses depoimentos é essa questão do eu posso me impor, eu posso colocar a minha vontade, eu posso dizer o que eu desejo para as pessoas. Pode ter certeza que cada passo que eu dou, a cada vitória, você é uma das responsáveis. Já falei várias vezes e continuarei repetindo. Você foi uma das melhores coisas que já fiz na minha vida por mim. Então, olha aí, um investimento. As pessoas muitas vezes pensam que você trabalhar o seu psicológico é um gasto. Ai, vou gastar na terapia, vou gastar com curso, vou gastar com alguma coisa. Não, é um investimento que você pode fazer em você mesmo. Se você não estiver bem com o seu estado mental, com a sua saúde mental em ordem, como que você quer estar bem com as outras coisas da sua vida? Terceiro depoimento, esse é para as mães e esposas. Quando procurei pela ajuda da doutora Ana, autoestima e confiança eram coisas que eu havia esquecido. Abri mão de tudo quando me tornei mãe e esposa. Não que isso seja errado, mas esqueci por completo que por trás desse papel existe uma mulher e existem suas necessidades. Então não adianta a gente se doar para o outro, para o outro, para o outro e esquecer da gente, porque aí é a gente que vai ficar doente. Não é o outro vai estar super bem, porque você tá fazendo tudo para ele. Quem vai se deixar de lado é você. A doutora Ana ajudou nesse reencontro com a mesma mulher que eu era antes de tudo. Me mostrou como reorganizar a minha vida e minhas prioridades. Com isso, eu lembrei da mulher autossuficiente, bonita, confiante que era, que hoje sou e que pretendo sempre ser. Olha que diferença, que mudança nesse depoimento. Nosso quarto depoimento é muito bacana e muito emocionante. Quando eu comecei as sessões de terapia com a Ana, me sentia insegura, ciumenta e não confiava no meu marido, e isso estava acabando com o meu relacionamento.
O que acontece? Muitas vezes a gente passou por um histórico negativo de relacionamento. A gente não tem experiências passadas que sejam positivas. Então a gente acaba realmente trazendo essas experiências para o nosso relacionamento atual. Fiz diversas sessões de hipnose e todas as vezes que saía da sala da Ana me sentia mais leve. Parecia que eu tinha tirado um peso das costas. Na época, até meu marido começou a perceber minha mudança. Olha que bacana, nesse depoimento e lá naquele do serviço, a gente consegue ver que as pessoas estão percebendo a mudança. Isso é muito legal. De início, eu continuava sentindo ciúmes, mas aprendi a controlar, não brigar por aquilo, respirar e tentar ver com outros olhos aquele ciúme todo. Com esse exercício, eu comecei a ver que o ciúme era, na verdade, falta de autoconfiança. Com certeza, então, olha o que ela diz, que eu achava que eu não era o suficiente para ele, não querer outra pessoa além de mim. Então, se você não se acha o suficiente para você, se você não se acha o suficiente para o outro, se você naquela frasezinha clichê não confia no seu taco, como que você não vai ter ciúme? Como que você não vai ser possessivo? Como que você não vai desconfiar da outra pessoa? Com as sessões de terapia, fui mudando, fui vendo o meu valor, fui percebendo que se ele me traísse, o problema era ele e não eu. E quando percebi, já não sentia mais aquele ciúme louco de antes. Meu relacionamento mudou da água para o vinho. Nós evoluímos muito como pessoas, passamos a nos respeitar mais, tanto um ao outro quanto a si mesmos. Nosso relacionamento cresceu e deu frutos, coisa que não imaginávamos que poderia acontecer, pois com tantas brigas e discussões seria impossível formar uma família. Hoje temos 2 filhos lindos e formamos uma família harmoniosa e feliz. Sem dúvida alguma, a Ana teve participação nessa conquista. Ana, seremos eternamente gratos por tudo que nos ajudou e pela profissional excepcional que você é. Obrigada por tudo. Então, o que acontece, né? Nós, como profissionais, estamos aqui para mostrar o caminho para vocês, para mostrar aquilo que já tem aí dentro de vocês, mas que está escondidinho. Então, o mérito não é só meu, é de todas essas pessoas que conseguiram superar as suas limitações. Mais um depoimento. Obrigada por tudo, Psilinda. Suas palavras estão sempre aqui comigo. Seu pior adversário é você mesmo. Se você se abater por pensamentos negativos, nunca será capaz de atrair coisas positivas para a sua vida. A superação exige paciência, resistência, força de espírito e persistência. Não se deixe abater por pequenos insucessos e frustrações. Para mim, eu sempre digo, quem fracassa é quem desiste. Se você errou, se aconteceu alguma coisa e você se sente infeliz, frustrado com aquilo, perceba o que de aprendizado você pode pegar daquilo para tentar novamente e tentar diferente com aquilo que tinha dado errado. Gostaria de deixar meu depoimento, pois me sinto muito grata à psicóloga Ana Heller pelo tratamento que ela desenvolveu comigo. Resolvi embarcar nessa jornada após relutar algum tempo achando que eu daria conta de me curar. Então, olha que coisa interessante, né? Muitas pessoas acreditam que dão conta de se curar sozinhas. Curar entre aspas, né? Então, dão conta de melhorar esse caso, essa situação que elas estão sozinhas. E isso é um problema. Não é fraqueza nenhuma a gente pedir ajuda. É muito pelo contrário, eu estou precisando de ajuda, eu vou ser forte, eu vou lutar e eu vou conseguir vencer essa batalha. Comecei a fazer terapia e ela, com toda a sua preparação, me fez enxergar que eu não me conhecia. Então, o que falta geralmente nas pessoas? Autoconhecimento. Se você não se conhece, como é que você vai gostar de você? Se você compra um produto no mercado,
Você compra porque você conhece, porque você gosta. Se você não conhece e já tem outra marca que você conhece, provavelmente você não vai comprar aquela coisa desconhecida. Como é que você quer se comprar se você não se conhece? Me fez olhar para acontecimentos do passado e do presente, mostrando o porquê de chegar ao ponto em que eu me encontrava. Esses sentimentos me corroíam, sacrificando minha saúde física e mental. Me ajudou a mudar de vida, pois aprendi que ter amor próprio não é ser egoísta e que as pessoas só fazem comigo o que eu permito. Pude compreender que nós só conseguimos a felicidade a partir do momento em que deixamos de lado o que os outros esperam de nós e começamos a ser como realmente queremos ser. Então, é aquilo que eu já repeti ali atrás no outro depoimento. Se você faz só o que o outro quer, que graça isso tem para sua vida? Como é que isso vai te ajudar a ser uma pessoa feliz? Não tem como. E a doutora tem uma participação muito especial nessa caminhada. Agradeço de coração por toda a sua determinação. Mais um depoimento, olha que bacana, sobre perfeccionismo, uma das características muito comuns na baixa autoestima. Antes da terapia, eu era uma bagunça de sentimentos. Não conseguia racionalizar as vozes da minha cabeça. Agora entendo que boa parte do tempo essas vozes estão mentindo e consigo racionalizar e sair da bolha da ansiedade. Ainda tenho um longo caminho para caminhar, mas sou grata por agora poder parar, respirar e seguir em frente sem pirar e me prejudicar. Ana me ajudou a enxergar que eu estou fazendo o meu melhor e que não faz sentido eu colocar tanta pressão em mim mesma. Uma das coisas que eu aprendi ao longo do caminho, porque eu também era muito perfeccionista, é: eu estou fazendo o melhor que eu posso neste momento, com as condições que eu tenho? Sim. Se sim, tá ok, tá valendo. Não adianta eu tentar fazer algo que eu não consigo, que eu não tenho recursos neste momento. Então, se com as condições que eu tenho, eu tô fazendo o melhor, tá ótimo. Mais um depoimento. Estava bastante ansiosa e fragilizada, tomei a decisão de buscar ajuda profissional. A terapia era algo novo para mim e eu queria saber mais sobre a terapeuta antes do início do tratamento. Já estou há praticamente 1 ano fazendo terapia. Nesse período, a Ana me ajudou a entender a base dos meus comportamentos e esquemas psicológicos que o afetam. Passei a olhar de modo mais reflexivo para as minhas ações e pensamentos, buscando compreendê-los e também agindo sobre eles. Isso fez com que eu conseguisse gerar um equilíbrio maior entre cuidados comigo, tempo com a família e tempo de trabalho. Recomendo a terapia porque acredito que todos devem buscar entender nossos comportamentos e transformá-los, se for o caso. Recomendo a Ana como profissional atenciosa e dedicada. Então, mais uma vez aqui um caso de perfeccionismo, onde a pessoa dedicava muito tempo para o trabalho. Aqui ela consegue relatar que tem um cuidado maior, conseguiu achar um equilíbrio, cuidado consigo, com a família e com o trabalho. O último depoimento é: acho que uma das coisas mais importantes que a Ana me ajudou a entender é que não preciso agradar todo mundo. É engraçado o fato de eu achar que precisava, mas sempre foi algo involuntário. E quando a gente fala sobre agradar todo mundo, é basicamente você ser a pessoa que não sabe dizer não. Foi exatamente isso que eu tive que aprender, a dizer não para os outros e sim para mim. Colocar as minhas vontades na frente da dos outros, algo que eu geralmente não fazia por medo de magoar ao dizer não. Hoje eu ainda tenho um padrão comportamental muito voltado para essa busca de reconhecimento e aprovação dos outros, mas terapia é essencial para que eu possa tomar as decisões da minha vida, levando minha própria felicidade em consideração. Me sinto muito mais crítica em relação às escolhas que eu faço, pensando nos outros ao invés de pensar em mim. Empatia e solidariedade são importantes, mas não podemos ser egoístas com as nossas próprias vontades. Nada em exagero é bom. Essa frase é maravilhosa para finalizar. Por quê?
porque ela diz tudo. Equilíbrio é o essencial para a nossa vida. A gente pode fazer para o outro, a gente deve fazer para o outro, contanto que aquilo não nos machuque, contanto que a gente não deixe de lado as nossas vontades. Aqui eu não estou dizendo para você dizer não para todo mundo, não. Eu estou dizendo que para você fazer a sua vontade, também a vontade do outro, em equilíbrio, não se deixando de lado, porque se deixar em primeiro lugar não é egoísmo, é algo necessário para nós. Em apenas uma aula fica quase impossível trazer todas as informações, todas as reflexões que são necessárias para você ter uma boa autoestima. Por isso, eu tenho um convite para fazer para você. Por isso, se você quer melhorar sua autoestima, seu autoconhecimento, sua autoconfiança, seu amor próprio, dia 8/10, abrem as inscrições para o meu desafio Mais Autoestima. Serão 14 dias em um perfil fechado no Instagram, onde você terá acesso a materiais exclusivos, aulas exclusivas, através de vídeos e textos, e também, o melhor de tudo, atividades e reflexões diárias sobre diversos temas envolvendo autoestima. Alguns deles vão ser procrastinação, perfeccionismo e necessidade de agradar. Lá dentro, muitos outros temas te esperam. Nesses 14 dias, você vai poder trocar informações e reflexões com o grupo e também comigo. As inscrições vão do dia 8 ao dia 12. Porém, quem se inscrever no dia 8 vai levar um super bônus. Eu te convido agora para entrar no meu grupo VIP, Desafio Mais Autoestima. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias para sua inscrição no desafio e para fazer parte de mais um grupo de pessoas que já mudaram a sua vida. O link vai estar disponível aqui abaixo desse vídeo, no meu link da bio lá no Instagram e também nos stories. Você ficou com dúvidas, curiosidades? Entra lá no grupo que eu vou te responder tudo direitinho. Mas corre, porque as vagas são limitadas. Venha comigo e recupere sua autoconfiança e seu amor próprio em 14 dias. Um grande abraço e eu te vejo lá no grupo.